O piloto, o seu Sérgio Antuni Lopes, que é um senhor magro, 60 anos de idade. E aí, o piloto, detetive Alan, já estava pronto já estava com todos os mecanismos Olha a cara do meliante, né? para subir o avião. E aí, o que aconteceu? O policial, o delegado da Polícia Civil diz, o senhor tem um mandado de prisão em aberto, o senhor está preso. Você que acompanhou essas cenas ontem em todos os canais de televisão e também pelo WhatsApp, eu queria que você atentasse por uma explicação que eu quero te dar. Quando o delegado fala para ele, o senhor está preso por crimes relacionados à pedofilia. Você que assistiu o vídeo, eu queria que a minha equipe de produção colocasse esse momento que marcou aquela segunda-feira, está marcando hoje também, essa terça-feira, que é o momento em que o piloto recebe a voz de prisão. E é um ponto muito importante para quem estuda criminologia, para quem gosta de segurança pública. Eu quero levantar um dado que a gente pôde verificar. Nossa equipe está preparando, daqui a pouco já vai entrar o vídeo, né? Olha lá, vamos ver o vídeo do momento exato aonde o Sérgio Antônio Lopes é o momento em que ele recebe a voz de prisão. Dá uma olhadinha. Ele olha, não com olhar de espanto. Nesse momento, quero dizer uma coisa para você. Eu, como delegado de polícia, quando eu fiz diversas prisões parecidas como essa, a pessoa olha para você e fala assim, caramba, a casa caiu. Dá uma olhada. Ele não esbraveja. Detetive Alan, presta atenção no vídeo. Ele não esbraveja. Ele repara que ele vai pegar as coisinhas dele. Ele sabia que ia ser preso e ele não pergunta o motivo. Ele não pergunta o motivo por quê? Porque ele sabia que ele mantinha relações sexuais com menores de idade, acredite se quiser, até 10 anos, 11 anos, 12 anos e levava para motel. Então observe nessas imagens, porque você verifica que ele não teve surpresa. Ele não procurou detetive Alan em nenhum momento. Ele falou, mas o que é isso? Eu estou trabalhando, eu sou piloto comercial, eu estou indo para o Rio de Janeiro, vocês estão ficando louco? Pois isso, detetive Alan, seria uma atitude da pessoa sendo presa injustamente. Você reparou esse detalhe, detetive Alan? Olha, o que eu reparei ali é que ele muito, com aspecto franzino, é o típico aliciador, né, Lordelo? Se banca de uma pessoa correta, bem alinhado nos trajes, franzino, não levanta a voz, curvatura do corpo, assim, realmente tentando se passar por inocente, eu concordo com você. Mas o que realmente me impressiona num primeiro momento é que ele se mostra totalmente passivo, dizendo, olha, pode me levar, porque eu não tenho o que falar. Nós descobrimos, a equipe do Na Cena do Crime descobriu que esse piloto, o Sérgio Antônio Lopes, que está sendo conhecido agora como tio Sérgio, é o tio Sérgio malandro, o tio Sérgio pedófilo, o tio Sérgio que é piloto de voo comercial, mas também é... Na semana passada nós contamos o caso do síndico que virou assassino e agora é o piloto que pratica atos de vulnerável, pedofilia. Eu vou explicar tudo para vocês. O que nós descobrimos? Que esse homem, ele é um homem que está bem financeiramente, ele vai trabalhar, detetive Alan, de Mercedes nova. Não, carreira concorrida, carreira... Mercedes nova, eu tenho a imagem da Mercedes dele que está estacionado lá. A Mercedes continua lá, porque a Mercedes não tem nada a ver com isso, ok? A Mercedes, na realidade, dá uma olhada, essa Mercedes que está ali guardada pela polícia dentro do aeroporto de Congonhas, nessa Mercedes é que ele colocava crianças para ir ao motel. Ele conseguiu certidões de RGs falsificados e ele conseguia entrar em motéis com crianças e com adolescentes. E daqui a pouco eu vou estar falando como ele procedia com esse tipo de ação. Por quê? Porque ele é o chamado pedófilo. O que é o pedófilo eu queria explicar para vocês na linguagem forense. O pedófilo é aquele homem, ou também pode ser uma mulher, que tem interesse sexual. Ele tem apetite sexual, satisfação sexual com menores de idade, principalmente criança.
A pedofilia é um desvio de conduta sexual onde a pessoa tem atração por criança. Só que tem pedófilo que tem essa atração, detetive Alan, e você, investigador, investigadora que está me acompanhando agora, ao vivo nessa live, no canal Na Cena do Crime. Tem pedófilo que consegue se segurar. Tem pedófilo que ele simplesmente observa uma criança e só de observar ao longe, ele começa a fantasiar e ele tem algum tipo de excitamento. Mas nós temos pedófilo que não aguentam e que eles precisam ir para a ação. Daqui a pouco eu vou contar como tudo começou, detetive Alan. Eu nem contei para você e para ninguém da nossa equipe, porque eu tenho amizade com os policiais que fizeram a prisão. E eu vou contar daqui a pouquinho como tudo começou na vida do tio Paulo Aviador. Tio Sérgio. Do tio Sérgio Aviador. Então daqui a pouco você vai saber. Mas um dado importante, e hoje muita gente perguntou, tanto no meu Instagram, no Jorge Lordello Real, como no Na Cena do Crime, no nosso Instagram e no nosso Facebook, muita gente perguntou o seguinte: Jorge Lordello, como é que a Polícia Civil de São Paulo chegou no tio Sérgio? No piloto no comercial da Latam. E eu quero explicar para você, e o que eu vou explicar para você não está em nenhum site famoso, ninguém divulgou, eu vou estar divulgando, porque eu fui delegado, tenho amizade, e a gente sabe como que a polícia age, eu vou estar divulgando agora para você. Entenda uma coisa, o que eu vou divulgar é muito importante, porque você que é pedófilo, você que faz coisa errada na internet, você está sendo monitorado pela Polícia Civil. Tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil de São Paulo possuem um software israelense. Esse software israelense, ele tem uma capacidade de monitorar na internet, ou seja, uma pessoa que está usando um celular, uma pessoa que está trafegando na internet vídeos de pedofilia. O que é vídeo de pedofilia? É vídeo de criança e adolescente sem roupa ou vídeo e foto de adolescente e criança praticando o ato sexual. Esse software, ele é tão poderoso que ele consegue descobrir na internet quem está trafegando, quem está postando e quem está recebendo. E esse software faz o quê? Ele detecta esse vídeo que é proibido em qualquer país do mundo, porque em qualquer país do mundo a internet, as regras dos países proíbem que as pessoas manipulem imagens com crianças e adolescentes na área sexual. Este software, detetive Alan, e você que está me assistindo, presta atenção, ele consegue capturar o IP da onde vem a utilização daquele aparelho celular ou de um computador. E através desse IP, a polícia vai descobrir qual é a operadora que aquele usuário pedófilo está utilizando para receber ou mandar aquelas imagens. E aí, quando a polícia descobre, olha, esse IP é do Rio de Janeiro, olha, esse IP é de São Paulo, olha, essa pessoa, que por enquanto ainda é desconhecida, é de Alagoas, é de Minas Gerais, é do Rio Grande do Sul. E aí, a Polícia Federal, lá de Brasília, monitorando tanto a internet como a Deep Web, as polícias civis recebem esse material e faz o quê? O delegado aqui em São Paulo, ele instaura um inquérito policial. Ele instaura um inquérito policial e começa uma investigação solicitando o quê? Quebra de sigilo bancário daquele IP. E foi assim que começou com o piloto da Latam, o seu Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, detetive Mike. Detetive Mike e detetive Alan, que está aqui comigo. Detetive Alan, no momento em que é instaurado o inquérito, a polícia começa o quê? A monitorar tudo o que o Sérgio Antônio Lopes estava fazendo. Num determinado momento, eles conseguiram arrecadar uma série de provas e o pior que você vai ver daqui a pouquinho. O Sérgio, juntamente com outros homens adultos, eles fizeram uma verdadeira quadrilha buscando satisfação com menores. E a polícia de São Paulo prendeu hoje uma senhora de idade, uma vovó. Esta vovó entregava os seus netinhos ao tio Sérgio
para que ele pegasse essas crianças com documentos falsificados e RGs e levasse para motéis. A gente tem a foto dela, não tem, Lordelo? Nós temos a foto. Olha aí. Essa é a vovó. Vó inocente. E eu acho que nós temos o vídeo. O vídeo do momento da prisão da vovó, que vai entrar na mesma capitulação penal que o piloto da Latam, o Sérgio Antônio Lopes. Esse vídeo é impressionante, por quê? Porque ela sabia do que estava acontecendo. Quando ela foi presa, a detetive Ala, ela não teve a reação de uma pessoa indignada. Por quê? Porque ela estava ganhando dinheiro para... Olha lá, o momento exato que os policiais civis de São Paulo entram na casa dela, ela já coloca a mão para trás, ela é algemada, ela não reclama, ela não diz nada, porque ela sabe que estava faturando dinheiro com garotos de 10, 11, 12 anos de idade e agora ela está em cana. Nós temos a prisão dessa senhora, nós temos a prisão que foi ontem do Sérgio Antônio Lopes e uma robustez de provas impressionantes. Lordelo, vamos puxar o gancho aqui. Pessoal, a gente sabe que esse assunto é um assunto muito delicado. Tá? Para alguns de vocês que são pais, que nem eu, principalmente de uma menina, a gente sabe que, assim, me enoja, mas é a realidade, é o que acontece, não tem como a gente se proteger se a gente não souber o que está acontecendo. Olha como que é, né? A gente marginaliza, a gente coloca um estereótipo de que o pedófilo é aquela pessoa que está à toa na rua, né, Lordelo? Que não está fazendo nada, que tem tempo de sobra, mas a gente está falando de um piloto de avião com incontáveis horas de voo, a gente sabe como que funciona uma pessoa estudada. Pessoa estudada, bem instruída. Então, assim, a gente sabe que é um assunto delicado, a gente sabe que enoja em vários sentidos, mas o único jeito da gente se proteger é a gente estando atento aos sinais, saber o que está acontecendo, né? Inclusive, Lordelo, tem um pessoal aqui no chat que está perguntando para a gente algumas coisas. Vamos lá. Tá? Então, vamos interagir com o nosso chat? Vamos lá. Você sabe dizer se a companhia aérea responde por alguma coisa? A Quem Stephanie fez essa mandou pergunta? pra gente. A Stephanie que está sempre aqui com a gente. Obrigado pelo Valeu, Stephanie. pelo apoio. Vamos lá. Entenda uma coisa, Stephanie. A empresa não sabia de absolutamente nada. A empresa já está promovendo esta semana a demissão por justa causa do Sérgio Antônio Lopes. E eu quero te contar, Stephanie, algo muito interessante, porque eu comentei para você desse software. Por que eu comentei para você? Porque tem 2 anos que no meu programa na TV, no Operação de Risco, a minha equipe de Operação de Risco acompanha essa equipe que prendeu o tio Sérgio Antônio Lopes. Nós acompanhamos também no Operação de Risco. Quero te dizer como que funciona. Eu acompanhei pessoalmente algumas vezes o quê? O policial tem um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão contra o pedófilo que foi identificado por esse software israelense. E nos casos lá na Operação de Risco, a polícia chega, bate na porta e fala, olha, tem um mandado de busca e apreensão, preciso entrar. Quando abre na Operação de Risco, Stephanie, foram pais de família e a maioria deles idosos, detetive Alan, idosos. E na mesma casa estava a mãe, outros filhos. E quando a polícia conta, o senhor está sendo acusado de pedofilia, a mulher não sabe o que fazer. Por que eu te contei isso, Stephanie? Porque também a Latam não tinha como descobrir que um piloto experiente, que ganha muito bem, que vai trabalhar de Mercedes, pudesse ser um tarado por menores de idade. É muito importante você que está nos assistindo, é muito importante a mídia toda dando divulgação desse fato que chamou a atenção do Brasil, pois, volto a repetir, quem trafega na internet vídeos e fotos de garotos menores de idade pode ser preso a qualquer momento. Muitas prisões são efetuadas diariamente, mas essa chamou a atenção porque ela aconteceu, detetive Alan, dentro do aeroporto de Congonhas e dentro da cabine aonde o Sérgio Antônio Lopes iria viajar para o Rio de Janeiro. Mas uma coisa, Stefano, que me impressiona. Nós temos o pedófilo que só gosta de imagens.
o pedófilo que vai atrás para comprar fotos e vídeos de crianças nuas, seminuas e praticando sexo. Esse nós podemos chamar que é um pedófilo nível 1. Só que o pedófilo, Stephanie, nível 2, é aquele que não se contenta em só ver. Ele precisa manipular a criança, ele quer ir para a prática, para a consumação efetiva. E para que isso aconteça, ele tem que usar de uma série de artimanhas. Eu quero contar agora para você qual era a artimanha utilizada pelo piloto da Latam, o Sérgio Antunes Lopes. Ele ficava amigo de famílias humildes, de famílias de baixo poder aquisitivo. E ele procurava ficar amigo de famílias onde ele percebia que tinha crianças na casa. E ele se aproximava muitas vezes do pai, muitas vezes da mãe e muitas vezes dos avós. E essa avó que nós mostramos para você agora de pouco foi uma das pessoas que inicialmente se tornou amigo do Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos. E aí ele começa a ficar amigo, ele se mostra assim muito presente na família, ele fala que gosta de criança. E ele começa a levar presente, um presentinho, um brinquedo, uma roupa. Ele leva uma cesta básica e aí ele passa a conseguir, primeiro, a confiança do maior de idade e ele passa em seguida a conseguir também, Stephanie, a confiança do menor de idade. E a partir daí, esta senhora, ele começa com uma conversa fiada que ele queria passear com as crianças. E cada vez que ele iria passear com as crianças, Stephanie, ele dava 50, 60, 100 reais. Colocava a criança na Mercedes. Algumas vezes ele colocou escondido a criança no porta-mala. Se já fosse um adolescente, que é um pouquinho maior, ele fabricava uma carteira de identidade falsa. Então ele entrava com uma menina ou com um menino entregando uma carteira falsa. E aí também é muito difícil o motel verificar e confirmar se aquela idade ou documento é verídico ou não. Ou seja, o grau de perversidade desse piloto da Latam chega a níveis, para mim, dos mais altos. É um monstro, né? Nem sei se dá para chamar só de piloto agora. Eu acho que ele perde o direito de ser chamado de outra coisa além de monstro, né? Porque eu acho que isso é um consenso geral. Se tem alguma coisa que mobiliza todo mundo é mexer com criança, né? Então, você sendo pai, você não sendo pai, você sabe a inocência de uma criança e para você chegar a esse nível é de uma monstruosidade sem fim.